Não se fala em outra coisa a não ser do preço explosivo da prata e todos ali já criando uma sensação de que estamos perto do momento da hiperinflação e do colapso completo da economia mundial, né? Pelo menos do sistema monetário como conhecemos. Só que o dólar não está movimentando também dessa forma e nem outras moedas específicas. Então, o que está acontecendo de fato com a prata? E é mais complexo do que a gente imagina, como sempre, e é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. É impressionante o preço da prata. Eu sou fã dela, né? Para quem me conhece, eu gosto muito de metais, etc. Quando você começa a fazer a coleção deles, você não quer parar, você sempre, principalmente quando você tem o físico, né? Essas moedas, até que eu coloquei na capa aqui, são sensacionais, mas elas custavam $15, $14 a onça, né? Uma onça é essa moeda aqui representada, né? A da esquerda é a americana, né? Do American Eagle, e a da direita é a do Canadá, o Maple Leaf, excelentes moedas, né, para colecionadores. E aí você vê aqui o preço simplesmente parabólico da moeda agora, da onça, da prata, chamando a atenção e vendo ali vários movimentos de escassez, falta de entrega, problemas na Ásia, várias discrepâncias de preço, meio que um pânico generalizado. Então eu quero separar aqui, apesar de eu não ser especialista em commodities, etc., mas eu quero destrinchar um dos artigos que para mim fizeram mais sentido para você entender o que está acontecendo, algumas das principais questões em relação à prata e por que nós podemos ter uma correção já em breve, mas que o futuro continua sendo bastante barato ainda. A prata estaria muito barata em relação ao futuro, se a gente olhar para o longo prazo. Então, primeiramente, a gente tem que ver aqui a questão da narrativa. Sempre a gente precisa começar por ela, né? Acho que vai ser praxe a partir de agora eu sempre separar um tweet mostrando o medo que se tem agora. Então você tem cada vez mais o medo de que nós vamos ter a nova a Weimar Germany, né? Então você está literalmente com o Deutsche Mark ali explodindo e vamos ter a nova hiperinflação do dólar, e é exatamente isso que está acontecendo, porque o ouro está subindo ali para 4.500 a onça, a prata explodindo para quase 80, então significa que estamos nos finalmente e esse sistema vai entrar em colapso. Mas é aquela questão, é muito complicado você julgar por esse tipo de coisa, porque isso é em relação ao medo, você não tem absolutamente nenhum fundamento baseado em como a mecânica monetária funciona, principalmente quando a gente entende como que de fato o dólar, né, o sistema do dólar e o eurodólar, que é os dólares fora dos Estados Unidos, e eu explico bastante, né, quem me acompanha nesse podcast, quando você tem uma moeda global, uma moeda de reserva global, ela sempre tem a sua demanda matematicamente maior do que a sua oferta, porque ela foi a impressão de dinheiro, ela aconteceu via crédito bancário, principalmente no sistema euro-dólar. Então ele não acontece simplesmente do além, ele vem baseado em uma demanda pré-existente que demandou aquele crédito. Então se essa demanda sempre tem juros em cima da sua própria dívida, em cima do principal, você fatalmente cria uma demanda sempre maior, mesmo que exponencialmente a sua oferta seja a mesma. Então, uma moeda como a moeda de reserva global, nesse caso aqui seria o dólar, principalmente o euro-dólar, não estou falando dos euros, estou falando dos dólares, né, fora dos Estados Unidos, no sistema internacional, ele não tem capacidade de hiperinflacionar. Agora, todas as outras moedas do mundo têm essa capacidade, né? Não que o dólar seja melhor, mas só pela condição de como o sistema foi configurado. Agora, por que isso agora, uma explosão dessa, simplesmente do além, né, agora em 2025 e acelerando aqui no final do ano? Então vamos entender um pouquinho mais nos detalhes. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, sobre como funciona a liquidez do mundo, como funciona a impressão de dinheiro, mas principalmente como isso afeta os seus investimentos, você pode nos acompanhar, como nesse vídeo aqui, no Substack, de segundas a sextas-feiras, de forma totalmente gratuita, e membros OmniMacro podem acompanhar também a nossa universidade com vídeos aqui nos finais de semana,
onde eu entro em detalhes, nós entramos em detalhes aqui sobre todos os assuntos de como de fato funciona a liquidez do mundo, e para quem gosta realmente de criar ali novas estratégias para investimentos, os membros Omnimacro podem acompanhar o nosso portfólio também ao vivo, e os resultados aqui, até agora no momento, né, quase 23% desde o dia 4 de abril, e a partir de agora, desde o dia 1º de janeiro, você vai poder ver absolutamente tudo também. Então, todos os links aqui na descrição abaixo. E os membros Omnimacro Pro, né? Nós temos a nova turma, a gente está ensinando exatamente como você pode ser o seu próprio banco, sem pagar impostos legalmente, independente de onde você mora, seja no Brasil, seja fora, também sua estratégia com Bitcoin, com a nossa própria, o nosso próprio portfólio. Então, vários investidores aqui, nós criamos toda uma comunidade, trocando ideias, entendendo todas as estratégias de como sobreviver a essa época do fourth turning. Então, todos os links na descrição abaixo. Então, vamos lá. A gente precisa entender agora várias nuances aqui da prata nesse exato momento e que vão se somando, né, que vão fazendo com que o entendimento seja um pouquinho mais complexo. O primeiro deles eu já venho falando há bastante tempo, é o fato de que não estamos mais diante de um mundo totalmente globalizado da forma que o conhecemos. Nós estamos criando ali quase que um neofeudalismo baseado em grupos que estão se formando ao redor do mundo. Então você tem esse divórcio entre Estados Unidos e China, a proteção entre tarifas, que não é uma coisa somente do Trump, mas foi replicada agora para o mundo inteiro, com brigas em todos os lugares, até mesmo, né, naquele acordo do Brasil com a Europa, com a União Europeia, já não vem mais, porque tem um medo específico, etc. E aí você já começa a ver a separação dos blocos, e isso cria cada vez mais a necessidade de olhar internamente para cada país e ver o que ele precisa, né, no seu setor. Ou seja, é um tema recorrente aqui desse podcast, que é o statecraft, ou seja, você precisa ver quais são os setores baseados no interesse nacional, os setores específicos e críticos para que aquele país se torne cada vez mais independente do resto do mundo, pois, afinal de contas, você não quer fazer como os Estados Unidos fizeram, né, terceirizando a produção de todos os medicamentos, armas, etc., robôs, e principalmente agora na corrida da inteligência artificial. Então, a prata, como o ouro e vários outros minérios, foram considerados, metais e minérios foram considerados como, eles entraram nessa lista aqui, né, que a gente chama de Critical Minerals List, ou seja, é especificamente estratégico que você tenha controle da produção de prata no seu determinado país e garanta que ele possa ter prata suficiente. Por quê? A prata, a gente está falando somente da parte monetária dela, só que a prata, diferente do ouro, tem um componente muito mais voltado para a indústria. Ela é extremamente usada na indústria hoje e faz parte central de todo o processo de inteligência artificial, mas não somente pelos componentes de chips, como também os próprios painéis solares, né? 10% dos painéis solares, do componente dos painéis solares também é feito de prata. Agora vamos para as partes específicas que, apesar de eu não ser expert nesse assunto, eu peguei um artigo que foi muito interessante, que trouxe aqui várias das perspectivas para prata a partir de agora. Então a primeira delas é uma coisa um pouco mais bearish, ele trouxe um alerta, eu vou colocar nas fontes aqui também para você poder ver esse artigo, que chamou bastante atenção do Twitter. Então ele disse a seguinte coisa: nós vamos ter aqui, com certeza, nós vamos ter um nível de ressaca logo depois do início do ano, segundo o artigo, porque temos um gatilho de impostos que acontece ali a partir do dia 2 de janeiro. Porque nesse exato momento você tem fundos que começaram a investir em prata e começou a criar toda essa corrida, literalmente, né, a corrida da prata agora, que fez com que esses investidores tiveram lucros massivos de 2025, a níveis estratosféricos, de você ficar desconcertado de como você vai falar com o seu contador para poder gerenciar tudo isso, né? E agora eles estão segurando essa venda para poder evitar o fato gerador de um imposto ainda esse ano, porque você, principalmente nos Estados Unidos, quando você segura algum tipo de ativo, ou commodity, ou ação por menos de um ano, você tem o short-term capital gains, né? Então os ganhos de capital de curto prazo,
E aí, isso acaba criando toda uma pressão represada para poder esperar passar a virada do ano, para aí sim você conseguir realizar algum determinado tipo de lucro. Então ele diz que a parte dos impostos vai contar bastante por conta da forma excessiva que a prata acabou subindo. Agora, caso isso ocorra, isso seria uma correção e não uma coisa que tem a ver necessariamente com os fundamentos da prata, que nunca foram mais importantes do que agora. Então é algo a simplesmente colocar no seu radar. Não estou prevendo que isso vai acontecer, mas é um ponto bastante interessante, porque agora eu estou gravando aqui, né, no dia 28 de dezembro, no domingo, então nós estamos perto ali do fim do ano e isso está a menos de uma semana, né, para poder pelo menos criar algum tipo de correção. Agora, você tem toda a parte dos fundamentos em relação a essa estrutura entre um fluxo que gira em torno da importância da prata para a inteligência artificial. Então, se por um lado você vê os Estados Unidos agindo, colocando a prata como um mineral crítico, você também vê do outro lado a mesma coisa. A China vai começar a fazer restrições de exportação que vão começar a partir do dia 1º de janeiro. E o mais interessante, isso é o mesmo tema. A China não quer que a prata saia do seu país e os Estados Unidos também não. Então você cria uma corrida pelo metal físico que está fazendo com que você crie deltas gigantescos que estão bem além, né, o prêmio que a gente chama, que é o preço que você paga acima do valor spot, que é o valor de mercado, nesse caso aqui, o spot nesse exato momento está $79, é inacreditável, porque quando eu comprei a minha primeira prata era 11, 12 dólares, e agora estamos a quase 80. E você já vê isso refletindo aqui, ó, em notícias como essa. A prata está sendo vendida a $91 em Dubai e na China hoje, se você conseguir encontrar alguma. E a prata, né, fechando ali a 77 em Chicago ontem. Então você começa a ver deltas, porque o mercado ele não está mais tão globalizado, é um mercado físico, né? Então é um momento onde até aquelas pessoas que sempre acompanharam prata e sempre ficaram frustradas, porque era um mercado extremamente manipulado para baixo, com aquela técnica chamada de spoofing, né, onde você quer colocar um pedido de compra, mano, e você tira no último momento ali, entre outras, né, tem todas as teorias específicas para falar da manipulação desse mercado. Agora é hora do silver squeeze, né? Quem estiver dando short na prata pode ter sérios problemas a partir de agora e vai pensar duas vezes. E talvez muitos daqueles detentores, né, de ETFs ou no mercado dos futuros, eles vão parar de rolar e talvez eles queiram que a entrega seja feita na forma física. E aí fica aquela pergunta, né? Será que vai ter a quantidade para você poder honrar todos os IOUs, ou todos os derivativos de prata, e aí que você pode ver movimentos bruscos acontecendo no preço. Então, muito interessante, né? Porque era uma coisa que eu esperava que acontecesse mais tarde, mas você está vendo isso ser bem acelerado. Agora, você tem uma grande questão que é sobre a parte da inteligência artificial e energia solar. Então, ele fala muito desse nexo estrutural entre a IA, a energia que ela precisa, não somente dos componentes, dos chips, que todos esses têm prata, né? Tem prata no seu smartphone, no seu notebook, etc., em todos os lugares. Só que você tem também uma demanda gigantesca por energia. Você tem ali a OpenAI tentando, implorando por mais energia, né, tentando ver outras fontes de energia, e muitas das apostas estão acontecendo na energia solar, porque ela veio se massificando a tecnologia veio melhorando bastante nesse sentido, só que você está num determinado momento onde esse gráfico aqui, que foi mostrado no artigo, foi muito interessante, ele está dizendo a seguinte coisa: nós estamos num determinado momento onde em 2024, a média do preço ali era 40, não, na verdade era 30 e pouco, e hoje está 79. Só que quanto mais o preço da prata sobe, você vai criando cada vez mais problemas para a energia solar, e você chegaria num break-even, ou seja, o nível que você deveria prestar atenção para que ele crie problemas para a energia solar em $134 por onça. Então vai ser interessante a gente ver o que vai
acontecer, né? Então ele fala no artigo que os data centers estão instalando até motores de aeronaves para gerar energia mais rápido, né? E como a infraestrutura da rede demora para ser construída, a energia solar está sendo a solução de implementação mais rápida para tentar alimentar esse gigante que é a revolução da inteligência artificial, e a prata está entrando exatamente nesse gargalo. Então a IA precisa de elétrons, o elétron marginal é solar e a energia solar precisa de prata, como sempre. Então você tem literalmente uma guerra acontecendo, porque a China está fazendo a mesma coisa e os Estados Unidos fazendo a mesma coisa. E lembrando, eu sempre lembro dessa parte, porque acho que é uma das que eu falo bastante com os membros, né, o Unimacro Pro, inclusive, de como que o tema de 2026 vai ser os 250 anos dos Estados Unidos. E na cabeça do Trump, você precisa mostrar como os Estados Unidos estão voltando por cima com a sua própria indústria, voltando a fazer aquela famosa World Fair de Chicago. Não sei se vocês podem procurar no Google, onde tinha todos aqueles monumentos, e os Estados Unidos serviam para ser ali a vitrine do resto do mundo, né? Então isso vai culminar com todo esse movimento de você tentar industrializar o quanto antes, mas tem bastante, tem que correr atrás de muita coisa, porque a China literalmente domina absolutamente toda essa parte de energia, com 4 vezes mais produção que os Estados Unidos, e domina completamente também na energia solar. Só que a China fazendo esse controle já chama bastante a atenção de absolutamente todo mundo, né? E só para você dar uma olhada nessa guerra aqui da parte solar, que feita aqui pelo Andreas Larsen, né, que trabalha junto com o Raoul Pal no Real Vision, ele falou aqui, ó, agora a grande questão que você vê, né, é que a prata ela deixou de ser usada na indústria da fotografia, que é essa daqui no gráfico verde, e tem um uso grande ainda, né, como joia, etc. Só que aí você vê o uso cada vez maior nesse do meio, que são eletrônicos e baterias. Agora dá uma olhada na explosão do crescimento desse azul escuro, que eram os painéis solares. Então ele só começou a ser usado ali mais significativamente a partir dos anos 2010, e agora ele está literalmente começando a tomar uma boa parte desse consumo total de prata. Só que tem um outro problema nessa questão. A prata ela tem uma certa inelasticidade, né, da sua demanda, da sua produção, na verdade. Por quê? Porque ela é feita, na verdade, a principal produção da prata, ela é como se fosse um byproduct, né, que a gente chama de subproduto de outras minas. Então você não consegue simplesmente do nada abrir uma mina de prata, né, segundo o artigo, se o preço subir. Você precisa abrir minas de cobre, de zinco, etc. Isso demora décadas. Então você está diante de um momento em que você precisa daquilo o quanto antes para uma corrida ali energética, e a prata está exatamente no meio de tudo isso. Pra você ver como os fundamentos aqui, quando você olha para um gráfico como esse, né, você continua achando absurdo, mas vendo isso daqui, claro, não é nenhuma recomendação de investimento, mas isso daqui ainda demonstra bastante fôlego para você continuar para cima, por incrível que pareça, né? Então vai ser muito interessante ver. E também o próprio mercado de futuros que você vê em Londres, ele está no que a gente chama de backwardation. O backwardation é quando o mercado hoje está pagando mais caro pelo metal hoje do que no futuro. E isso é uma anomalia. Normalmente, né, você teria que ver ali o contrário, o valor futuro mais alto ao longo do tempo. Então isso mostra que você está com estresse sistêmico na parte física, porque não há metal livre disponível para entrega imediata. Então, começar o ano de 2026 assim, principalmente baseado nessa parte de fundamentos da prata, mas ao mesmo tempo com o conflito em relação à SP500, que é levada, né, praticamente carregada pelos Magnificent Seven, sendo que o maior deles é a Nvidia, que está justamente no epicentro de tudo isso. Muitos chamam de bolha, mas os fundamentos estão meio que mostrando que as construções estão acontecendo e tem uma demanda literalmente gigantesca. Então você tem uma arrumação, você está tendo um rearranjo de todo o sistema global em cima
do metal, mas em cima desses minerais críticos. Então, extremamente interessante, vai ser legal ver. Esse capítulo foi bem mais comprido do que eu estou acostumado a fazer, né? Agradeço se você esteja aqui, se você estiver aqui até o final. Se você chegou até o final, com certeza você vai gostar do que a gente conversa, né, nas nossas lives ali para membros OmniMacro Pro. Inclusive, em janeiro nós teremos 2 e vamos falar exatamente sobre a estratégia de como que a gente está conseguindo, né, ter bons resultados, mas também reduzindo os impostos ou zerando os impostos ao mesmo tempo, que é um dos maiores custos em relação ao seu retorno. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos em relação à prata e com certeza 2026 já vai começar com bastante volatilidade.